Olá a todos, Felipe Fabres, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com Pedro Gonçalves para mais uma edição do nosso tradicional Mercado Sem Rodeios. O Pedro que é engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott. E hoje, Pedro, a gente vai falar sobre o mercado do boi e também o mercado do milho, né? Exatamente, muita coisa, pouca movimentação, mas muita notícia nova para trazer para vocês que deve impactar esse 2025, né? 2025 que começou para o boi gordo, a gente já está falando aqui, estamos até repetitivo nessa situação, mas começou muito bem em relação à cotação da arroba do boi gordo, né? Recuperação das quedas que tivemos aí para dezembro, né? As últimas semanas do mês ali movimentadas na relação da exportação que deve começar o ano bem, né? Pelo menos dos mesmos patamares ali de 2024 do que foi, e que trouxe essa cotação hoje. A gente veio de 325 até 330, dependendo da referência, um pouquinho abaixo disso, um pouquinho acima, dependendo de onde você está fazendo a sua comercialização. Mas o interessante falar é essa recuperação da arroba do boi gordo. Muito porque o que a gente viu em dezembro, né? Que a gente sempre fala, um não queria vender, o outro não queria comprar, mas quem está comprando acabou virando o ano numa necessidade um pouco maior para atender justamente o que a gente espera, né, dessa exportação um pouco mais acelerada para esses 2 primeiros meses, pelo menos, devido aos Estados Unidos, né, que acaba se movimentando mais intensamente nos primeiros meses, aproveitando as cotas, né, de importação de carne. Tem muita coisa ainda para ver, a relação como que vai ser o Trump, toda a questão política do que está acontecendo. A gente vê algumas notícias que acabam mexendo bem com o mercado, mas o interessante é ver esse começo bastante promissor. O mercado interno é um pouco afetado para esse começo de ano, né? Toda a questão dos impostos, né? O IPVA já está aí batendo na porta de todo mundo, né? Dos demais impostos também, matrícula, tudo. Impacta bastante no mercado interno, porém a gente tem exportação que deve dar uma forcinha nisso. Não estou falando também que não vai ter o consumo interno, né? O consumo interno consome, né? Repetindo até bastante, mas é 65, 70% da nossa produção e ele é importante, é quem justamente traz essa sustentação. Se a gente vê o mercado futuro, inclusive, né, os preços aí ficando na faixa dos 320, né, acima dessa faixa, a gente vê que o mercado é bastante movimentado, deve ser bastante intenso. Uma redução na oferta deve acontecer, não drasticamente, principalmente pegando a questão da oferta de fêmeas, né, que deve ser o marco principal de 2025 em relação a 2024. Uma redução que não é aquela drástica, vai baixar 15%, como que vai ser? Deve virar aí na faixa dos 2, 3 pontos percentuais, mas deve ser impactante, principalmente na composição dos preços daqui para frente. Mas 2025 indica que para o pecuarista, pelo menos, os preços aí estarão trabalhando em uma margem bem mais positiva, né? A sensação que a gente tem é que entramos em um ano com preços firmes e assim devemos caminhar ao longo da temporada. Claro que respeitando as sazonalidades de oferta, o final de safra de capim, o descarte da estação de monta, eles devem se impactar o mercado, mas a oscilação, a variação de preços nesse período para 2025 deve ser menos intensa do que nós assistimos em 2024 e em 2023. O Pedro destacou bem aqui a questão do final do ano, com um enxugamento interessante dos estoques de carne por parte das indústrias frigoríficas. Foi um desempenho, segundo chega até nós aí, bem interessante de vendas, né, por parte da indústria, e fez até com que elas tivessem que sair às compras durante o período de festividades. Então, houve ali uma maior movimentação por parte dos compradores e por parte do pecuarista um desinteresse, assim, nesse momento em comercializar mais ativamente. Até porque, diferente de 2024, nós temos uma condição de pastagens mais interessante e preços do bezerro que na comparação anual estão quase 30% maior a depender da praça que a gente estiver analisando. Então há um estímulo para o produtor no aspecto de nutrição para manter a vacada dentro do seu sistema de produção, fazer mais repasses se for necessário, né, para aproveitar aí do momento pensando na produção de bezerros e também preços mais interessantes para os bezerros nesse momento. Então, nesse sentido, o primeiro trimestre do ano, ou até puxar um pouquinho mais para frente, o primeiro semestre do ano, deve ser um pouco menos ofertado do que assistimos nos últimos 2 anos. E aí o aspecto da demanda passa a pesar mais. Demanda externa tem se desenhado promissora nesse começo de ano, com o dólar a R$ 6, deve acabar sendo o principal vetor para alta com relação ao arroba do boi gordo, ou pelo menos manutenção dos patamares de preço que nós assistimos da arroba do boi gordo, junto com uma oferta talvez mais cadenciada.
É esse ponto aí que a gente traz com relação ao mercado do boi, né, e aí fica a questão para o milho. Exatamente. Inclusive, se você quiser acompanhar muito mais esse mercado, a gente vai estar falando as principais tendências para esse 2025, que deve ser bastante movimentado, no nosso encontro de confinamento e criadores da Scott Consultoria. O evento que já está chegando, né? Acontece aí em abril. Você que quer garantir o seu ingresso, acesse o nosso site, né? Encontro Confinamento Recreadores.com.br. Acesse nosso site, portal scottconsultoria.com.br, nosso Instagram. Também estaremos lá disponíveis nas mensagens para responder todas as dúvidas sobre o evento. Estaremos lá falando um pouquinho mais. E agora o Felipe vai falar bastante sobre o milho, o impacto que teve, né? O relatório do USDA divulgado recentemente, mostrando um pouco das tendências para 2025, que mostra que vai ser um ano movimentado também para os grãos, né, Felipe? É isso aí, vamos lá então. A gente estamos gravando hoje, no dia 10 de janeiro, e o USDA divulgou agora há pouco, né, o seu relatório de balanço de oferta e demanda global, trazendo movimentações importantes, tanto para a soja quanto para o milho, mas os impactos principais ficam para o milho. O USDA trouxe aí redução de quase 7 milhões de toneladas na estimativa para a produção norte-americana da safra 24-25, safra que já foi toda concluída no mercado local ali em meados de novembro. Então esses ajustes vêm com base agora na conclusão dos trabalhos de campo. Então houve uma redução expressiva para baixo na expectativa de produção dos Estados Unidos. Os estoques finais norte-americanos também foram revisados para baixo na ordem aí de 5 milhões de toneladas, e isso acabou fazendo com que os estoques finais no mundo fossem também puxados para baixo. Então só para a gente ter uma ideia, no relatório divulgado agora há pouco, o USDA trouxe estoques finais para o mundo de 293 milhões de toneladas contra 296 milhões estimadas em dezembro de 2024. Na safra passada, safra 23-24, esses estoques trabalharam acima dos 300 milhões de toneladas. Então é um contexto, na nossa percepção, altista para o milho lá em Chicago. Os preços devem ganhar sustentação em curto e médio prazo no mercado norte-americano, e o destaque que a gente tem que dar é que para o Brasil não veio nenhuma alteração com relação à expectativa de produção de milho nacional, mas há algumas ressalvas pensando nos preços aqui no mercado doméstico. O nosso mercado ele é muito mais balizado na demanda interna do que no contexto internacional para o milho, diferente da soja, que já tem uma pressão muito grande do mercado internacional nas cotações domésticas. Para o milho, o mercado doméstico pesa mais. E como que nós entramos nessa safra 24-25, que começou a colheita da safra de verão agora, com estoques finais apertados para a safra 24-25, preços do milho firme. Se o preço do boi subiu na casa de R$50, R$100 aí, num intervalo muito curto de tempo, o preço do milho também teve uma disparada no final do ano. A gente encerrou 2024 com a referência próxima dos R$73 por saca em Campinas, praça balizadora, e com a perspectiva de preços firmes ao longo dessa temporada. Preços firmes o quanto? O mercado futuro na B3 tem indicado uma referência até meados de junho e julho, período onde a segunda safra brasileira entra com mais força, acima dos R$73, mais próximo ali dos R$75 a R$76 por saca. Então, um mercado que tem se desenhado com preços firmes por conta de um contexto doméstico até então, agora ganha uma pressão por parte do mercado internacional, com esses ajustes trazidos pelo USDA no seu relatório divulgado hoje, muito provavelmente pressionando para cima também as cotações do milho aqui no Brasil. E aí, para o milho brasileiro, há a expectativa de recuperação da nossa produção nessa safra 24-25, mas ainda tem muito chão de desenvolvimento para a safra, tanto de verão, que está em fase de desenvolvimento em algumas regiões e já iniciou a colheita em algumas áreas, quanto para a safra de inverno. É claro que diminuiu um pouco aquela pressão que a gente tinha com relação ao atraso para semeadura da safra de soja ali em meados de outubro, novembro, mas a janela ela pode vir a ser impactada, a janela de semeadura do milho safrinha, e qualquer estresse com relação à produtividade e produção no Brasil para esse ano safra 24-25, que está em desenvolvimento agora no hemisfério sul, pode acabar trazendo sustentação acima da que nós estamos observando hoje no mercado de milho, e isso pode, principalmente para o confinador, impactar a relação de troca e a margem operacional da atividade na próxima temporada, nesse ano de 2025, pensando aí
na possibilidade de acréscimo de preços para o boi magro e preços firmes com a possibilidade de acréscimos também para o milho, é um ponto de atenção que a gente chama aí para o amigo produtor, para o amigo pecuarista, que vai rodar o ano inteiro ou só no segundo giro aí com o seu confinamento nessa temporada. Pode vir aí um acréscimo de custo de produção, a depender de quanto isso vier, o quanto isso acontecer, a gente pode ter uma perda de margem frente ao que foi o ano de 2024. Então, ponto de atenção, e ressalvamos aí, trazemos mais uma vez o convite para estar conosco entre 8 e 11 de abril de 2025, lá em Ribeirão Preto, no nosso tradicional encontro de confinamento e criadores, onde a gente vai discutir um pouco mais isso, né? Esses pontos relativos a milho, soja, farelo, o próprio boi gordo, China, e o que pode ser com relação à exportação. A gente vai estar lá comentando tudo isso mais um pouco, apresentando os números e os dados com mais clareza e mais informações para quem tiver interesse. Confinamentorecria.com.br. Estamos virando o lote, então fica aí o convite para correr e aproveitar esse lote especial que a gente soltou nesse finalzinho de 2024, com uma oportunidade única para estar lá conosco e uma série de outros especialistas do setor tratando a respeito daquilo de mais importante que há hoje aí para vocês, o seu sistema produtivo. Exatamente, acredito que a gente falou tudo que deve impactar para esse 2025, né? Pelo menos aí para a pecuária de corte, né? Então, fica um abraço aí a todo mundo que está nos acompanhando, bons negócios a todos, 2025 seja muito bom para todos, até a próxima. É isso aí, pessoal, e até a próxima.